Um certo amigo meu de muitos anos, um jovem ainda pregador, assumiu um cargo eclesiástico, cargo este de pastor, e me pediu um conselho. Presbítero Paulo, você que é meu amigo há muitos anos, eu confio em ti, me dá um conselho a respeito de assumir esse cargo eclesiástico. Na hora o Espírito Santo falou comigo e eu trouxe para ele a resposta. Olha, o meu conselho é, pega 5 personagens bíblicos, 5 bons, tá bom? E 5 ruins. E o meu conselho é da seguinte forma: observe o que esses homens fizeram, quais os frutos eles produziram e o que eles colheram na hora de produzir. E observe também dos 5 bons e os 5 ruins. O que eles fizeram de bom, de ruim, o que eles produziram e colheram no final da sua vida. E escolhe qual homem, qual personagem você quer ser. E aí ele foi, pegou esse conselho. E de fato, se porventura no nosso tempo não tiver pessoas com dons, com chamados, com submissão a Deus, para que nós pegamos exemplo, olhamos para a Bíblia Sagrada. Amém? Hoje nós vamos tratar sobre biografia de Davi. Se você já gostou dessa pequena introdução de um testemunho verídico que aconteceu com um grande amigo meu, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu comentário depois que você assistir todo o vídeo. Prometo a vocês, tá bom, que nós teremos um conteúdo sólido, né? Não exaustivo, não em totalidade de Davi, porque senão nós deveríamos fazer horas e horas aqui, né, de vídeo, mas eu prometo a vocês trazer um conteúdo abençoado sobre esse grande homem de Deus, tá bom? Não deixe de deixar o like e se inscrever no canal. Queridos, vocês estão na Escola de Teólogos e hoje nós vamos tratar, como eu disse, reiterando, sobre a história de Davi, a biografia do amado Davi. Quem sabe que Davi foi um homem que de fato, se não fosse Deus, eu vou reiterar, vou repetir, se não fosse Deus escolhendo Davi, era impossível do homem de olhos nus escolher Davi para ser rei. Por quê, presbítero Paulo? Primeiro, porque no começo monarca da época, né, no Antigo Testamento, há tantos anos atrás, não existia essa questão de reis, né? E quando existiu, foi ideia do povo, Deus abençoou, Deus ouviu o povo, mesmo não querendo, né? O profeta Samuel, inclusive, ficou um pouco chateado com essa questão, mas aceitou. E o povo escolhe quem? Um rei alto, bonito, né? O próprio Deus apresenta para eles, olha, tem esse aqui. E eles olham para a aparência e falam, olha, é esse mesmo que nós queremos. Pois bem. Então Davi não se encaixava. Segundo os estudiosos, Davi tinha um pouco mais de 1,5 m de altura, tá? Davi, ele era pequeno. Por exemplo, quando o profeta Samuel vai na casa de Jessé para ungir Davi, né, vem todos os irmãos de Davi primeiro. O próprio pai Jessé apresenta os melhores para a guerra, os soldados, porque para ser um rei líder, né, um monarca líder, tinha que ser no mínimo algo de aparência, de formosura, de altura, etc., de força para estar de frente da batalha, né? Os reis, eles estavam sempre de frente da batalha. Então, para vocês conhecerem um pouquinho de Davi, Davi foi da tribo de Judá, tá bom? Ele nasceu em Belém, da Judéia, louvado seja Deus, né? Nasceu em Belém da Judéia, ele é filho de Jessé, tá bom? Ele é neto de Ruth, tá? A Moabita que casou com aquele homem lá, como é que é o nome dele? Esqueci aqui agora. Eu vou lembrar o nome dele, nós vamos continuar aqui a sequência. Boaz, lembrei. Então vamos lá, queridos. Então, para quem não sabe, Davi foi o segundo monarca de Israel. O primeiro monarca de Israel foi Saul, a qual nós dissemos aqui bem no comecinho, tá? O período do reinado de Davi, segundo os estudiosos, né, dentro da história da igreja, etc., dentro da história judaica, isso, melhor dizendo, é entre 1006 a 966 a.C., tá bom? Como eu disse, ele é da tribo de Judá. Dentro disso, então, ele é da genealogia de quem? Jesus Cristo, louvado seja Deus.
Aprendemos isso lá em Mateus capítulo 1 também, como tu vai falar de genealogia. Para você aprofundar um pouco mais sobre Davi, aconselho vocês a estudar 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis e também Crônicas, tá bom? Vai falar o contexto lindo de Davi. Você tem que estudar afinco Davi. Por quê, irmãos? Porque a biografia de Davi é um exemplo de homem de Deus, de homem com intimidade com Deus, com valentia, ousadia, mesmo sendo pequeno. Os irmãos sabem muito bem que Davi, ele derrota gigantes, né? Não foi só Golias, tanto ele como os seus soldados, então vamos aprender logo logo, ele também derrotou vários outros gigantes, né? Batalhas travadas, e Davi sempre ia para frente, Deus dava vitória, porque Deus estava com Davi e com aqueles que estavam com ele, tá bom? Então tá bom. Então você pode salvar aí que ele era neto da Moabita Ruth com Boaz, tá? Que casou com Boaz, que acompanhou Noemi e etc. Só acompanhar lá no livro de Ruth. Da linhagem de Jesus, Davi foi um grande instrumentista, sendo assim, ele narrou alguns salmos, alguns poemas no livro dos Salmos, inspirados por Deus, né? E escreveu cerca de 70 salmos lindos. Detalhe, os salmos não foi só algo como os cantores cantam hoje, né? Na alegria, por exemplo. Não. Davi em batalhas travadas, em vitórias, em medo, tá? Em angústia na alma, ele fez salmos lindos. Por isso, foram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, para nos fortalecer também, através da história, da biografia de Davi. Tá bom, meus queridos irmãos? Davi foi pastor de ovelha, começou aí cuidando das ovelhas do seu pai, foi encontrado por Deus, lá por Yahvé, foi encontrado por Yahvé no campo, né, cuidando do rebanho do seu pai, e Deus é assim, não precisa nós queremos aparecer, queremos ser evidência. Se for para Deus nos usar e nós formos fiéis a Deus, com certeza Davi, quando ele estava lá cuidando da ovelha de seu pai, e narra para Saul, que era rei da época, que, por exemplo, olha, eu fui defender as ovelhas do meu pai, matei um leão, matei um urso. Ele conta animais que é impossível de um homem matar. Ele foi na vontade de Deus, na valentia de um guerreiro, e matou para a glória de Deus. Isso é muito interessante. Então, Davi, desculpa, foi encontrado escondido, cuidando do rebanho de seu pai, né? Sem aparência para ser um soldado, e muito menos um rei. E Deus levanta ele como profeta e como rei. Graças a Deus por isso, tá bom? Então, queridos, vamos continuar aqui. Davi era ruivo. O nome de Davi em hebraico é David, tá? Ninguém sabe ao certo a real tradução do seu nome, mas Davi era um homem extraordinário, ruivo. Outros tais até aprofundam um pouco falando que é calvo, eu nunca vi isso, mas é uma linhagem de pensamento, tá? Continuando. A palavra em hebraico sobre ruivo, quem quiser tratar também, significa vermelho, é admoni, tá? Que é em hebraico. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12, vai demonstrar esses detalhes sobre a história de Davi, a biografia. Davi foi ungido em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Se eu não me engano, Davi foi ungido 3 vezes, né? Deus já ungiu ele e aí vai confirmando a unção. Deus usa o profeta Samuel, unge ele. Depois, se eu não me engano, Judá unge ele. Depois, rei de Israel, ele é ungido novamente. Mas o que vale foi a unção que Deus levantou ele ali. Tá bom? Entre só Deus, o profeta e Davi. Glórias a Deus por isso. Vai curtindo. É necessário você curtir, assistir todo o vídeo, para que o YouTube entenda que você tem gostado do conteúdo. Então, para quem não sabe, Davi foi humilhado, passou por inúmeras dificuldades. Para ele assumir o reinado, ninguém sabe o certo, mas demorou muito tempo, muitos anos, para ele assumir o reinado que Deus levantou ele, ainda lá na casa do seu pai. Até ele reinar, irmãos, teve uma perseguição travada. Por isso que eu reitero, irmãos, estude, leia todos os capítulos, todos os livros que eu mencionei.
tá bom? Para que você venha estar por dentro de toda a história de Davi, né? Porque Saul tentou matar ele várias vezes, nações inimigas, e Deus sempre deu vitória para Davi. Chegou um momento que Davi vinha com poucos soldados, pegava Saul dormindo com a sua tropa, pegava a espada de Saul e subia em cima da montanha e falava: olha aqui, ó, Deus me entregou, tá vendo sua mão, me entregou você nas minhas mãos, rei, meu senhor, mas eu não vou te matar. Isso é lindo demais. Depois, nesse período todo, quando Davi assume, ele assume e reina cerca de 40 anos. Tá bom, meus irmãos? Detalhe, Davi, mesmo tendo essa biografia extraordinária, como valente, como um homem segundo o coração de Deus, Davi, ele nos impressiona tanto dentro da própria palavra de Deus, que a Bíblia diz que ele também peca. As pessoas têm muitas das vezes visão de que o homem de Deus, a mulher de Deus não peca, etc. Mas a própria palavra do Senhor narrou algo interessante, que Davi infelizmente pecou, caiu em consequências terríveis, se arrependeu dos seus pecados na hora, e por se arrepender, o profeta de Deus fala assim: olha, você não vai morrer, tá bom? Você não vai morrer, Deus te perdoa, mas você vai passar pelas consequências. E ele passa por inúmeras consequências, né? Os irmãos sabem que Absalão, por exemplo, um dos seus filhos, quer matar ele, tentou matar ele para ele não assumir o reinado. Depois, um dos seus outro filho pega a sua filha Tamar, deita com ela à força, e depois é morto. Irmãos, é terrível. Tá? O primeiro filho dele com Betseba morre. O segundo, Deus já ama, que foi quem? Salomão. Louvado seja Deus. Foi Salomão. Né? Então, Deus perdoa Davi tremendamente, faz ele pagar um precinho, mas depois perdoa ele, faz desse que ele adulterou, né? Dessa mulher ter um filho que foi o seu sucessor, tá bom? Interessante demais isso, que não era para ser ele, mas Deus, a Bíblia diz, Deus amou. E na soberania de Deus, no poder de Deus, se ele falou, é ele que é dono de tudo. Então louvado seja Deus por isso, tá bom? Então, irmãos, no decorrer da caminhada de Davi, antes ainda dele assumir, por exemplo, a Bíblia vai dizer que uma das estratégias de Deus, um dos cuidados de Deus para com Davi foi o seu próprio amigo de coração, né? Amigo chamado Jonatas. Jonatas era filho de Saul e Deus faz esse elo abençoado aí com Jonatas, e Davi lembra, mesmo depois da morte de Davi, de Saul, Jonatas, tá? E outros tais israelitas morrem, e mesmo assim Davi lembra, recuperando aí, abençoando aí como promessa, como prometido, a linhagem, a genealogia do próprio Jonatas, abençoando Mefibosete, que era aleijado e estava na cidade de Lodebar. Tá bom, meus amados irmãos? Então, irmãos, perceba que a história é muito linda, muito grande, muito extensa, e vale a pena a gente meditar, né, como homem, como ser humano, e ver todos os detalhes que Davi passou. Davi teve grandes valentes, né? A Bíblia até menciona que de 3 principais ali que fez coisas extraordinárias, irmãos, de superpoder, né, da parte de Deus para matar centenas e centenas de milhares de homens, com um poder extraordinário da parte de Deus. Então, não foi só Davi que fez tudo sozinho. Davi teve uma união entre amigos, irmãos, né, que abraçaram a causa. Isso é necessário no meio do povo de Deus também. Então, tudo que Davi passou serve de lição para nós. Serve de lição para nós. Só para vocês terem ideia, só no Novo Testamento, não no Antigo Testamento, no Novo Testamento tem cerca de 58, outros teólogos falam 60 referências de Davi no Novo Testamento. Olha para vocês verem, cerca de quase 1000 anos antes de Cristo, e ainda é falado no Novo Testamento, porque Davi era um homem que tinha um coração extraordinário. Quando ele fala, por exemplo, lá em Salmos 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele foi pastor, ele foi rei, e ele se humilha e diz, não, o Senhor que é meu pastor e nada me faltará. Deitar ele me faz verdes pastos, né? E aí depois ele continua a completar aí, falando assim, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte,
o Senhor está comigo, não temerei mal algum, né? E de fato, ele passou pelo vale, então ele está pregando, está instruindo para o povo, para nós, aquilo que de fato ele viveu. Espero que vocês gostaram. Se gostou, eu também gosto, né? Aqueles que têm sensibilidade no Espírito Santo, o Espírito Santo fala com aquele que está falando, né? Fala, nós aprendemos juntos para a glória de Deus. Tá bom, meus irmãos? Última coisa que eu peço para os irmãos, compartilhe. E Deus abençoe a todos. Um abraço, em nome de Jesus, aqui do presbítero Paulo, seu amigo em Cristo Jesus. Um abraço. Paz do Senhor.